Os conselheiros, acredito que todos os senhores, vossas excelências, receberam um memorando da presidência em que trata da nova inclusão de entes para controle e fiscalização, e em virtude disso trouxemos para que seja procedido um sorteio. Nós observamos que os grupos de relatoria quanto à fiscalização de órgãos estaduais, a DEFAFOI, o grupo 1, 3 e 4 já possuem 4 entes em cada um desses grupos. Os grupos 2, o grupo 5, o grupo 6, o grupo 8 e o grupo 8 tem 3 entes cada um deles. Os grupos 7 e 9 tem 2. Apenas 2, em virtude da extinção que aconteceu, né? Então, esses grupos, grupo 7 e grupo 9, foram os que ficaram com menor entes para fiscalização. Aí, na DEFASENF, esse aqui é com respeito à DEFAFOI, com novos que foram criados, enfim. Então, nós sugerimos que, com relação aos grupos que já possuem 4 entes, esses grupos não entrassem para o sorteio. E, em princípio, apenas o grupo 7 e o grupo 9, que só tem 2, faríamos o sorteio em primeiro para esses 2 grupos, que ficariam com 3 também cada um. E aí estaria todo o restante dos grupos que estão com 3, entraria para os 2 novos entes para sortear entre todos. Poderia ser dessa forma? Pode, de acordo. Então, vamos proceder ao sorteio. Primeiro para... Não vai entrar nem o grupo 1, nem o 3, nem o 4. Aí você dobra aí. No princípio, só entrarão deixa só o grupo 7 e o grupo 9. Deixa só o 7 e o 9. Esse é o 8. 7 fica? 7 fica e o 9. Não são eles. Grupo 7 e grupo 9. Isso. Então, vamos sortear o primeiro, pela ordem que está aqui. O primeiro órgão seria a CE ou como é que... Que sugestão? Só tem uma urna. Bota os órgãos no papel, né? Deixa um papel. Providencia. Sim. Só uma consideração. A gente percebeu, também olhando essa distribuição dos grupos, que a distribuição para a DEFASENF dos órgãos da administração indireta de Maceió, ela por vezes vai poder causar algum conflito se ficar em grupo diferente do município de Maceió, vai poder causar algum conflito de quem vai ser responsável
análise desses processos relativos a essas autarquias, principalmente as autarquias de Maceió, é a ACER, a SMTT, a ISLUM. Eu acredito que se essas autarquias de Maceió, especificamente de Maceió, forem colocadas no grupo que está o município de Maceió, ela vai ficar melhor acomodada. Por que eu digo isso? A ACER, se você for observar, dentre as competências da ACER, ela toca muitas vezes as fases externas das licitações que são feitas por secretarias do município de Maceió. A ACER também tem a atribuição de fiscalizar os serviços concedidos pela Prefeitura de Maceió, a exemplo do serviço de coleta de limpeza urbana, a exemplo do serviço de transporte urbano. Então, ela está sempre intrinsecamente ligada às atividades de gestão do município. Então, eu acredito que se houvesse essa deliberação pelo plenário, de pegar esses órgãos da administração indireta de Maceió e colocasse com o conselheiro responsável sempre pelo município de Maceió, ela ficaria melhor acomodada, né? Já houve um sorteio, inclusive, do município de Maceió. Eu acredito que na divisão anterior, os órgãos da administração indireta de Maceió sempre estavam ligados ao conselheiro relator do município de Maceió. Eu estou colocando essa questão porque também foi uma coisa que a gente viu lá no Ministério Público, porque a gente fez uma redistribuição, tendo em vista o novo sorteio que foi feito para o tribunal, a gente fez uma redistribuição dos processos também no Ministério Público e eu vislumbrei essa possibilidade, até porque tem algumas situações lá que a gente está atuando, por exemplo, no transporte urbano. O transporte urbano, a fase interna da licitação foi feita pela SMTT, a fase externa depois foi feita pela ACER. Alguns atos, principalmente atos de aumento de tarifa, ela é feita sempre pelo prefeito do município de Maceió. Então, são processos que envolvem mais de um órgãos, às vezes da administração indireta, e que, posteriormente, esses processos, eles sendo desmembrados em grupos, esses órgãos sendo colocados para grupos diferentes, ele vai acabar causando conflitos de competência também aqui no tribunal, e muitas vezes vai perder, inclusive, eu acredito que pode perder a unidade do julgamento. Então, acho que seria uma coisa que a gente poderia discutir no plenário. Eu acredito que são poucos órgãos de administração indireta de Maceió, são 4 superintendentes, a ACER e mais algumas autarquias. Eu penso que elas ficariam melhor alocadas, a SMTT, né, a ISLUM, eu penso que elas ficariam melhor alocadas se houvesse a decisão do plenário de que essas autarquias de Maceió, elas seguissem a distribuição sempre do conselheiro relator responsável pelo grupo em que está o município de Maceió. Excelência, pelo que eu observei aqui, só tem, aqui não está dizendo de onde só tem aqui a ACER ou a ACER, não sei, que aparentemente, como falou o procurador, teria vínculo com o município de Maceió, porque aqui não diz a que município pertence. Maceió. Tá. Fora isso, vai ser igual para todos os outros municípios, os fundos de previdência, instituto, o SAI e as secretarias... De transporte. De transporte. Então, isso seria como se fosse um item genérico que vai constar em todas as mais, em todos as outras relatorias, né? Quando há essa... Eu até penso assim, conselheiro Samu, quando houver os entes da administração indireta dos municípios, o ideal é que eles sempre acompanhem os municípios. Apesar de aqui no tribunal a instrução ser feita pela DEFASENF, né, diferente da DEFAFOI, porque é o órgão responsável por todos os órgãos da administração indireta, mas que na condução do processo e na distribuição do processo, as autarquias municipais
já que há essa divisão por municípios e por grupos de municípios, as autarquias municipais, elas seguissem sempre a competência do conselheiro que é responsável pelo próprio município. Então, ele ficaria responsável por toda a administração direta e também pela administração indireta, para a gente não ficar colocando, tendo que fazer esse desmembramento dos processos da administração indireta e ficar com um conselheiro diferente do conselheiro responsável pela análise de toda a gestão do município. E aí faria o sorteio dos órgãos da administração indireta do Estado, até porque a administração indireta do Estado ela não é dividida por grupos, aí realmente, né, não é dividida, não tem uma competência fixada em um conselheiro apenas, ela tem essa divisão por grupo, e também para os órgãos da DEFAFOI, que são os órgãos da administração direta do Estado. Eu estou colocando essa questão, apesar de não ter discutido antes com Vossa Excelência, eu não tive na sessão passada, eu nem sabia que ia ser feito esse sorteio agora, mas me atentei para isso porque a gente teve essa discussão lá no Ministério Público também. Aí a gente falou, não, vamos esperar o que o tribunal vai decidir, mas eu penso que se a gente fizesse essa vinculação dos órgãos, das entidades da administração direta municipal, sempre ao relator responsável para o município, ficaria mais harmônica a divisão dos processos dos trabalhos aqui no tribunal. Quanto à sugestão do Ministério Público, Excelência, eu, assim, de antemão, não vejo qualquer problema em quem for o relator do município também ter os seus órgãos da administração, porque ser redundante para o município, administração direta e indireta. Eu acho que não tem problema dar uma unidade de informação ao tribunal. Eu acho que não vejo, mas é bom ver os colegas todos, eu não vejo essa situação. É até desejável, acredito. Eu acho que, mais do que não ter problema, eu acho que, como bem falou o doutor Enio, eu acho que ajuda e evita esses conflitos de competência. E muitas vezes eu acho que quem está com todos os órgãos e o município principal consegue ter uma visão mais ampla. Às vezes você está lidando com um assunto, com um processo e chega um outro processo que é conexo àquele tema, e eu acho que ajuda a ter uma visão mais ampla da gestão. No caso, ficariam os municípios e o Estado seria dividido. Exato. Eu acho que seria uma boa política de distribuição dos grupos. Então, com relação aos novos da DEFASENF, a ACER Município de Maceió. é o município de Maceió, irá para o... Excelência, a ACE tem aí a data de criação dela para saber, Não tem. assim, quando é que surgiu, para saber quem mudou? Salvo engano, mudou. Anselmo, ela é de 2016, uma reforma administrativa que teve no município de Maceió. Em 2016. Mas isso aí só mudou o nome ou foi criada? Ela foi criada. Foi criada. Mas alterou o nome também, ou existem dois nomes? Ela cuida, ela toca a parte das fases externas das licitações. Mas a presidência devia ter essa informação. E serviços concedidos pelo município de Maceió. Limpeza urbana, transporte urbano. Ela faz a regulação, é uma agência reguladora para os serviços públicos municipais. Ok. Então, Maceió tem que grupo?
Quem é Maceió? Maceió tem que grupo? Maravilha. Maceió é o grupo sempre da capital. Grupo... Deve ser 2. Grupo 2. Não, mas qual é o grupo de Maceió? Grupo Só 2. esclarecendo, esse sorteio, Maceió, exatamente. grupo essas dois. alterações são com relação ao biênio 19 e 20. Não, ela Não, vai na valer para realidade, todos os pra biênios. todos os- Mas essas alterações que foram feitas, elas foram feitas para esse biênio? Não foi recente? Não estou falando da ARCE, estou falando dessas outras da Toda Defasenf. reforma, sempre que tem uma reforma administrativa para o Estado e para Maceió, acabava tendo essa redistribuição, porque são, Então. apesar de que Maceió, acho que não tinha, a administração indireta de Maceió sempre foi ligada ao conselheiro responsável por Maceió. Essa divisão de Sempre Maceió foi foi Maceió. acrescentada, essa divisão foi acrescentada posteriormente na proposta que foi trazida pelo conselheiro Alberto, quando a gente teve aquela reunião, que o conselheiro Alberto trouxe essa proposta dos 9 grupos. Não sei se o conselheiro Mas se a minha recorda. dúvida é com relação ao sorteio que vai ser da Defafoi, da Defasenf e também da Defafoi. Defasenf e Defafoi. Essas alterações são para 19 e 20. Porque não foram feitas agora em 2018? Eu acredito que a última atualização dos grupos que teve de Defafoi Na realidade. e Defasenf para o governo do Estado, a última atualização foi feita em 2015. Porque foi feito em 2 etapas. Tem uma... a legislação que está cuidando, a lei delegada, não é isso? E essa é uma parte estadual e foi feita uma atualização do municipal. Isso. Eu acho que a gente, até Raquel, conselheira Raquel, independente do biênio, o que nós decidimos aqui vai valer, porque o sorteio já está pronto. Exatamente. Independente de tratarmos uma instituição com um nome diferente, já existente, anterior até 2013, é só saber se continua, se foi criada para ser vinculada ao Na município, realidade, tá? a distribuição Mas só vamos é de ser 2013 ao alteradas. 2020, conselheira. Isso, Isso mas só de quando os 2013 a 2020 vão ter órgãos que existiram, deixaram de existir e outros que foram criados. Então, assim, mais do que fazer o sorteio, tem que se saber de Quanto? quando é esse sorteio. Porque se os grupos vão ser alterados, Pode ter vai uma ter diferença. processo de órgãos que existiram de 2013, 2014, que vão permanecer. Mas eu acho que os órgãos que já existiram lá atrás, que já foram distribuídos e que houve uma reforma administrativa posterior, ele continua seguindo aquela sistemática da distribuição do processo que já ocorreu. Não. Se houver, por exemplo, um processo de 2014 de um órgão que atualmente está extinto, esse processo ele vai ser de quem? Se na nova conformação não vai existir esse órgão. Eu ia sugerir, essa é uma discussão mais ampla que eu acho que a gente pode fazer com mais tempo, né? Eu ia sugerir que a gente fizesse o sorteio como havíamos programado inicialmente para o dia de hoje, e se houver alguma mudança de entendimento da nossa parte, a gente, em uma reunião administrativa a ser convalidada pelo plenário, pode trazer esse entendimento que eu acho louvável, o entendimento do Ministério Público de Contas, né? Na verdade, eu acho que tem que ser feito um levantamento desses órgãos que foram extintos e os que foram criados, com a data, para a partir daí fazer essa análise. O que eu sugiro é Faz que... o sorteio atual, mas tem que ter uma... Agora eu sugiro que os órgãos de administração indireta municipal, eles já nem entrem no sorteio, que possa ser definido que eles acompanham o relator de cada município, porque esse aí não tem dúvidas. Facilitaria, já poderiam ser desaguados esses processos. E aí ficariam os processos da Defasenf. Se tiver um município que não tem administração indireta, Se não tiver, o município, aí é tudo com O relator deve Se esse trabalho. tiver administração indireta municipal, também com o mesmo relator da administração direta. A gente está definindo para o futuro também, em razão para o acervo também. Mas é porque pra sempre foi tudo. assim, conselheiro. Eu Sempre- acredito que sempre sempre foi foi feito. assim. Então, sempre foi. Sempre foi. Está deixando no só a que regra diz, então, no que clara. diz respeito à Defasenf,
só entrariam para sorteio levando em consideração a sugestão do Ministério Público no que diz respeito a estarem vinculados aos municípios, essas autarquias. Então, ficaríamos apenas com dois entes a serem sorteados, que seria a EMATE. Isso, que é ambos estaduais. Ambos estaduais. Isso. Não, o Alagoas Previdência também. O Alagoas Previdência, a EMATE e o Alagoas Ativos. Porque a ACER e os fundos de previdência Estadual. E os municipais, né? Os municipais, Não, os institutos de lá- previdências municipais e a SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e a SMTT, estariam vinculados aos municípios que já estão sorteados. Não é isso? Excelência, só lembrando que, em função disso, vários fundos estaduais foram extintos. O grupo 7 não teria nenhum jurisdicionado. Assim, uma questão até de isonomia, e o grupo 4 perdeu um também. Não, mas isso aqui é o quê? Por que tem aqui infraestrutura de Maceió? Não tem sentido aqui. É porque aí De fato, o grupo, pelo que foi encaminhado para nós, o grupo 7 ficaria sem nenhuma Exato. administração indireta. Então, assim, sobrando esses dois, uma questão até de isonomia, eu não sei quem é um grupo 7, mas que esses grupos pudessem, do sorteio, migrar Nem fazer diretamente. sorteio, fazer a não distribuição. fazer a distribuição nos grupos da Defasenf para o grupo 7 que foi esvaziado. Esses dois que seria restaram, dois estaduais. O Alagoas Previdência e a EMATE e Alagoas Ativos. Esses três, na verdade. Esses três. Ficariam... Tornaria equilibrado. relativamente minha sugestão. Eu acompanho inteiramente o entendimento de Vossa Excelência. Que é um E os grupo demais? 7. Senhor presidente, Pois não. se o senhor dar uma informação que eu acredito ser importante. Porque eu participei lá atrás desse trabalho, que esse trabalho foi feito em 2016, Sim. pensando que essa nova distribuição seria para o futuro, né? Então, na hora em que o colegiado decidiu que retroagiria até 2013, o que é que acontece? As estruturas administrativas existentes em 2016 podiam ser diferentes para trás ou para frente, entende? Então, a chefe de gabinete, o chefe de gabinete e a diretora da Defafoy e do Defasenf verificaram esse gap em alguns biênios e fizeram esse trabalho de levantamento, muito bem feito, e fizeram por biênios, justamente porque já leva em conta a data de criação, a extinção, aglutinação e coisas do gênero, né? Então, eu acredito que em função disso, né, dessas diferenças temporais, uma distribuição única para todos os grupos não seria adequada, porque, digamos, em 2013 existia uma estrutura que já em 2020 pode não existir. Então, nós vamos fazer uma distribuição só para todos os grupos e algumas unidades não, entendeu? Entendi. Não existirão ou não existiam no passado. Eu penso, então, que essa distribuição, mesmo que seja feita dessa forma, atrelada aos municípios, que eu acho interessante, mas que permaneça com os biênios, entendeu? Mas está com os biênios. É porque eu Os vi municípios aqui- foram sorteados por biênio. Por biênio. né? Que diz respeito... Permanece. Porque não estava, quer dizer, permanece com os biênios, É. Permanece. Maceió. Então tá tudo certo. E a tabela da Defasenf, ela está no grupo 3. Se acrescentar, mudar o nome ou extinguir. A diferença vai ser os órgãos do Estado. A data de criação, né? Os órgãos do Estado vai alterar. Então só vai alterando os estados. Não, a questão é só do Estado, que Secretaria, né?
É administração indireta. E como houve sorteio bienal para trás também, e vai se continuar fazendo um sorteio Exatamente, bienal não para frente, diferencia. ainda que um grupo eventualmente tenha um volume de processo maior do que um outro grupo, os sorteios periódicos, poder eles repetir. acabam compensando essa distribuição. Robleusa me traz aqui uma informação que os órgãos que dizem respeito ao grupo 2, que seria o grupo de Maceió, estão na distribuição da Defasenf no grupo 3. E que seria importante, que fosse feita uma permuta nesses. Os órgãos do grupo 3 passaria para o grupo 2, porque diriam respeito a Maceió, que está no grupo 2, e os do 3 para o grupo fazia uma inversão, uma troca. 2 com 3. Porque aí o grupo 3, todos os entes estão no grupo 2. Estão no grupo 3, dizem respeito à relatoria de Maceió. Excelência, aqui eu sou relator 2013 e 2019. 13, 2 e 19, grupo 3. Eu, como relator, não teria problema em fazer essa adequação para deixar racional o trabalho do tribunal. Os biênios em que eu sou o relator, aí os outros colegas têm que se manifestar para Porque se faz essa adequação. Os entes que estão no grupo 3 são referentes ao município de Maceió, Ok. que estão no grupo 2. Que está no grupo 2. Então, seria uma troca de entes para adequar a situação de relatoria do município. Então, são duas situações que nós estamos aqui a deliberar, vamos votar, que a administração direta e indireta municipal vão permanecer com um relator dos respectivos municípios. E, em função disso, para racionalizar o trabalho ao qual pertence ao grupo, ao qual pertence Maceió, vai ser feita a mudança do grupo 3 para o grupo 2 e a compensação para que dê também significado exato ao grupo em que está Maceió, né? Está Maceió, exatamente, porque os entes do grupo 3 dizem respeito ao município de Maceió. Okay. Só o município de Maceió. E como ele está no grupo 2, na relatoria de município, faria essa alteração. É importante ficar registrado porque vai Maceió. somente Maceió. E aí aquela questão que Vossa Excelência colocou, considerando, Anselmo, que o grupo 7, como estaria com órgãos extintos, não precisa nem fazer o sorteio. Da administração indireta, é o terceiro item. Não, da administração indireta do Estado. Alagoas Previdência e Alagoas Ativos. Emater, Alagoas Ativos iriam diretamente para o grupo 7. Fica assim definido. Eu não sei quem é o relator do grupo 7. No que diz respeito aos novos órgãos do Estado, da administração, né? Exato, eles irão, em virtude do esvaziamento de relatoria do grupo 7, esses grupos vão ser alocados no grupo 7. Os novos entes indireta, serão 3, né? Alagoas Previdência, Emater e Alagoas Ativos. Isso. Vão para o grupo 7. E haverá todos concordam com essa inversão dos grupos que diz respeito à relatoria de Maceió, que com relação às autarquias estão todos no grupo 3, no que diz respeito a Maceió, e vai haver essa inversão. Os entes do grupo 3 vão para o grupo 2 e os entes do grupo 2 vão para o grupo 3, para adequar a situação do município de Maceió, que pertence ao grupo 2 de relatoria municipal. Então, observamos que não vai haver necessidade de sorteio, né? Existiam órgãos da DEFAFOI a serem sorteados? Os da DEFAFOI são assim. Os da DEFAFOI. Agora tem a Excelência,
aqui na folha 5 de 5 do memorando 218 de 2019, temos a CETRAND, Sim, a perícia, isso. do Estado do Esporte e da prevenção à violência. Esses 4 para administração direta estadual. Isso. Eu verifico que aqui que nos grupos, o grupo 2 perdeu. Nós observamos, conselheiro, se posso ajudar, que é como eu falava logo no começo da sessão, eu confundi na realidade pensando em DEFAFOI e falando sobre a DEFASENF. Certo. Então, os grupos 1, 2 e 4 da DEFAFOI, Sim, não, eles têm cada um desses grupos estão íntegros. com 4 entes cada um. Então sairia do Então, sorteio. esses não entrariam no sorteio. Ok. Os demais grupos, o grupo 2, o grupo 5, o 6 e o 8, tem 3 entes cada um. Certo. E o grupo 7 e o grupo 9 têm apenas 2. Então, sugerimos no sentido de faríamos um primeiro sorteio, ao invés de puxar falaríamos o nome do grupo, não, o nome da secretaria e puxaríamos o grupo. Tá, excluindo. Não, os 2 primeiros sortearíamos entre todos. Ok. E os 2 últimos, que seria apenas o 7 e o 9, porque ele só tem 2 cada um para dar igualitariamente 3 para cada. Verdade. Entendeu? E porque aí de toda sorte alguém vai ficar com 4. Então, Pode ser assim? Seria melhor sortear dois órgãos entre o grupo 7 e o grupo 9. Mas aí, então... Aí ficariam Mas é melhor, entende? Porque ficariam 4. todos os órgãos vão estar sendo sorteados entre todos os grupos. E aí nós vamos... E aí depois vai ter coloca pros outros. só para os que sobrar. A ordem Não vai, é? não vai alterar. Porque vai ser uma distribuição mais... Cadê a Então, urna? isso. Então agora vamos todos. Sim. Isso. Então, vamos sortear entre os grupos a CETRAND. Não, é só você mesma tira, Lúcia. Ou doutor Alberto, puxa aí, doutor Alberto. Grupo 5. Então, a CETRAND ficará com o grupo 5. Agora a próxima será... Não pode colocar... não, ele fica fora. Ele fica fora. Ele fica para não fora. receber de novo. Isso. Então, agora vai a perícia oficial do Estado. Grupo 8. Pode pegar outro. Conselheira, agora os outros dois órgãos têm que ir necessariamente para o grupo 7 e para o grupo 9, porque isso. senão eles vão ficar com menos. Aí tem que colocar só as cédulas do grupo 7 e 9 dentro. Isso. Tira todas as outras, deixa só o 7 e o 9. Exatamente. Só fica o 7 e 9, né? Isso. Então, agora a CELAGE, Secretaria de Esporte.
Grupo 9. Porque aqui tem dois grupos 2. Grupo 9. E a CEPREV é o outro. O grupo 7. Exato, grupo 7. Isso. Pronto. Isso aqui, bota aqui para ficar bonitinho. Obrigado, senhor. Ok, então, eu anunciei e aí é só certeza do 5, o 8, o 9 e o 7 não ganhou. O 7 está com 3, É o 6. Aqui é o 7, né? Aqui é o 7. Aqui é o 5, o 8, o 9 e o 7. A última foi o 7. Aí você vai republicar aquela portaria, né? Então, concluída a distribuição dos novos entes, passamos então, facultamos a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público. Não, presidente, perdoe-me, está faltando o Comitê de Ética eleger seu presidente. Já que estamos hoje aqui presentes, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro Fernando, o conselheiro Anselmo, a gente pode fazer essa eleição Nesse momento, rapidamente antes de adentrar a pauta do dia, a sessão do dia. sem nenhuma Eu, objeção. eu aqui só quero reiterar minha candidatura. Sem nenhuma objeção. Podemos realizar, conselheiros, podemos realizar? Então, para a presidência do Conselho de Ética, se candidata o conselheiro Anselmo, mais alguém? Nem conselheiro Rodrigo, conselheiro Fernando. Então, está em votação o nome do conselheiro Anselmo para presidir o Conselho de Ética. Conselheiro Fernando? Sim. Conselheiro Rodrigo? Então, eleito para presidir o Conselho de Ética nesta sessão, o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu quero agradecer aos colegas e já aproveitando para lembrar, até por causa de uma lembrança do Rodrigo, Excelência, que é importante, já que temos uma portaria dos sorteios publicada, que ela seja alterada com o que deliberado hoje, aí sim publicada por incorreção com essas alterações, onde aparentemente tudo já está resolvido. Não é isso, claro, só para ficar o registro, provavelmente quem deve proceder É a a presidência. É só para deixar isso registrado. Obrigado, senhor presidente. Passamos então à ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Não tenho pauta para o dia de hoje, senhora presidente. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o instrumento do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelência, eu tenho aqui, primeiramente, um processo 11.062 de 2018, é um recurso de reconsideração em virtude de reprovação, contra a reprovação ou emissão, desculpem, de parecer prévio por este tribunal, recomendando a rejeição e reprovação da gestora da gestora do município de Estrela de Alagoas no exercício financeiro de 2005. O recurso, tendo em vista, peço aqui licença para pular da competência, evidentemente que essa está explícita, município judicionado, gestora judicionada a este tribunal, é competência do tribunal posta, e quanto à questão dos requisitos recursais, tendo em vista, excelência, que o recurso ele foi intempestivo, não temos como reconhecê-lo.
E assim, desenvolvi mais umas situações, mas por questões mesmo da intempestividade, não conhecemos do recurso, assim cientificamos a gestora, encaminhamento do não conhecimento do recurso, a Igreja Câmara Municipal para as providências que entender, publicação da decisão, anexar os autos ao processo 4431 de 2006, que é a própria prestação de contas, e assim que esse item bem aqui eu só queria que tirasse o item 13.6, que ele perde aqui o sentido de retorno ao gabinete do relator. E aqui eu até dou informações, inclusive as contas da prefeita, elas foram aprovadas na Câmara Municipal naquele placar contrária ao parecer deste Tribunal de Contas. É o que eu trago como elemento aqui. O Ministério Público, deixa eu verificar aqui se a posição ministerial, acredito como isso aqui está de 2005, o Ministério Público, ele não teceu, assim, apenas no despacho número 150 de 2018, alegando tratar-se de procedimento anterior ao exercício financeiro de 2010, não se manifestou a respeito nesse sentido. Então, Excelência, esse é o meu voto pelo arquivamento do recurso. Não conhecimento e anexação ao processo único. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, como já foi colocado pelo conselheiro relator, houve a manifestação nos autos fazendo o registro de que, como se tratava de prestação de contas do exercício de 2005, o Ministério Público não se manifestou no processo principal e também estaria, não seria necessária a manifestação na instância de recurso. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Com relator. Conselheira Ana Raquel. Com relator, sim. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Excelências, tem 2 processos de sancionamento. O primeiro é o 14454 de 2010, onde aplicou-se sanção ao gestor do município de Colônia Leopoldina, no exercício financeiro de 2010, por uma série de informações não encaminhadas ao tribunal, a exemplo de balancetes de janeiro a março, maio a dezembro de 2010, balancetes do Fundeb, Funprev, RGFs, saúde, assistência social, réus. E assim foi aplicada a sanção, o gestor foi notificado para que assim procedesse o pagamento. No entanto, ele apresentou defesa, alegando omissão, argumentando que houve falta de fundamentação na decisão, tornando incompleta, acrescentando que a peça do acordo não especificou informação se a multa aplicada pelo não envio ou do envio intempestivo dos balancetes. Seguindo os autos, a tramitação normal, os autos foram o Ministério Público, que se posicionou através do parecer 1503 de 2017. Excelência, tendo em vista a legislação que rege na matéria, a competência e a admissibilidade que se possa fazer do presente recurso, eu trago o voto no sentido de não conhecer dos presentes embargos de declaração apresentado pelo gestor já declinado. Cientificar o interessado em ter desta deliberação para as medidas que entendia necessárias,
alertá-lo, inclusive, para o recolhimento da sanção, alertá-lo que os títulos executivos poderão ser encaminhados para a competente ação de execução, remeter o processo ao FUNCONS para as medidas de sua competência e evoluir presentes autos ao gabinete do conselheiro relator para acompanhamento do pagamento das multas e publicizar a decisão. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Não conheço pela intempestividade do pedido, senhora conselheira. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou no processo por intermédio do parecer 1503 de 2017, entendendo que o recurso foi intempestivo, então se manifestou pelo não conhecimento e também adentrou no mérito, caso fosse superada a intempestividade, no sentido de que o envio posterior dos documentos não muda o cenário em que foi aplicado o acórdão. Em razão disso, nos manifestamos pelo não conhecimento e não provimento do recurso com a manutenção da decisão exarada por este tribunal. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Correlator, senhora. Conselheira Raquel. Relator também, senhora. Aprovado. Senhora presidente, tem um processo 14.402 de 2010, também um recurso de reconsideração em função dos sancionamentos aplicados ao gestor do município de Campestre, no exercício financeiro de 2010, em função do não encaminhamento dos balancetes dos meses de setembro e dezembro de 2010, tendo sido a multa aplicada em 12 de dezembro de 2011, com publicação em 14 do mesmo mês, dia 14 do mesmo mês e ano. A notificação ocorrida através do FUNCONTES em 25 de agosto de 2016, comprovadamente, o ofício que é de 25 de agosto de 2016 e a notificação é de 26 de outubro de 2016. O interessado apresentou defesa informando que houve o envio da documentação solicitada e que o atraso ínfimo não resultou em prejuízo da análise da prestação de contas, embora não se trate efetivamente disso. A defesa apresentada, seguindo a tramitação, o Ministério Público Especial manifestou-se através do parecer 2335 de 2017. Aqui fazendo alusão à prescrição da pretensão punitiva quinquenal, afastando-se a possibilidade da sanção pecuniária ao gestor presente caso. De início aqui falo da competência e da admissibilidade recursal, embora aqui, apesar do gestor ter dito que a documentação foi enviada, ele não conseguiu comprovar em sua defesa o envio. Da análise do constante dos autos e em outras decisões que aqui as declino de forma oral, e aqui cito apenas dois processos, os processos 17753 e 17757, todos de 2011, assim, eu comentando que o caso aqui, ao invés de ser tratado como prostituição, seria decadência, e tudo mais aquele feixe de razões que divirjo quanto ao tema, eu estou trazendo, volto no seguinte sentido, que estou conhecendo do recurso de reconsideração para, no mérito, desprovê-lo, mantendo as multas aplicadas e os demais de projetivos de praxes já lidos conforme o processo anterior. Esse é o meu voto, senhora presidente.
Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos do parecer, como foi relatado 2335 de 2017, e em análise do processo entendeu estar presente o reconhecimento da prescrição punitiva por parte deste tribunal, reconhecendo a necessidade de que seja afastada a aplicação da multa, tendo em vista a ocorrência da prescrição, no caso concreto. Só lembrando que o parecer foi exarado pelo procurador, pelo conselheiro Rodrigo, quando então era procurador ainda do Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo. No caso concreto aí, eu já manifesto também pela consolidação do entendimento dessa Corte de Contas, acompanhando o entendimento ministerial pela prescrição da prestação punitiva. Em votação, conselheiro Fernando já se manifestou. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu me declaro impedido, tendo em vista que o parecer, quando proferido pelo Ministério Público, foi da minha lavra. Conselheira Raquel. Só esclarecendo a dúvida, foi prescrição intercorrente? Não, foi quinquenal. Quinquenal. Voto pela prescrição também, senhora presidente. Então, aprovado o processo com a divergência trazida pelo conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, trago também uma auditoria, uma inspeção realizada no Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, IDERAL, exercício financeiro de 2005. Excelências, em função da inexistência da prestação de contas dos gastos com diários e passagens aéreas, assim como a falta... Aqui a emenda está equivocada, não foi este processo que... Conselheiro, Excelência. qual o número do processo? Excelência, desculpa, processo 4073 de 2011. Só um minutinho, Excelência. Na minha pauta, ele não está em pauta. Entendi. É 40. Não, isso foi adiado, Excelência. Foi adiamento. Não, Excelência, é isso mesmo. É a inexistência de prestação de contas dos gastos com diários e passagens aéreas e falta de controle no consumo de combustíveis. Eu trago meu voto, dentre outras situações encontradas, algumas que até foram de situações anteriores a esse exercício, mas que tiveram resultado no exercício aqui em análise. A exemplo de não recolhimento e ou retenção de imposto de renda, de ISS, que gerou autos de infração no ano de
2005. Situações, inclusive, que deram, pelo menos na resposta do gestor,